bom, né, que você separou esse tempo para orarmos juntos, para ouvirmos a voz do Senhor juntos e buscar a presença de Deus como igreja, meus irmãos. E nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor e o tema da mensagem que eu separei nessa noite é chamados por Deus. Quando fala de chamada, eu estava essa semana, hoje por exemplo, né, como é ruim, né, a gente perder uma chamada no telefone, principalmente quando você está esperando uma notícia, uma boa notícia, o resultado de um exame, o resultado de uma entrevista, enfim. Também é ruim quando você liga para alguém e ela não atende. Eu não sei você, mas em mim causa muito desconforto você ligar para alguém e a pessoa não atender. Esse dia eu tive que pedir desculpa a Paulinha, porque, puxa vida, eu liguei para ela, ela não atendeu. Isso me deixa, acho que às vezes só acontece comigo. Queridos, ninguém gosta de ser deixado no vácuo, é ou não é verdade? Né? E também não é bom quando você vai falar com alguém, quando você vai fazer uma chamada e o sinal está ruim. Né? E eu estou dizendo isso porque nessa noite, a palavra, a mensagem a ser ministrada, chamados por Deus, né? Que o Senhor me conceda graça de tratar justamente da importância que é estarmos sensíveis ao convite de Deus, né, para as nossas vidas e como nós podemos responder a esse apelo do nosso Pai amoroso, queridos. E nós vamos fazer isso analisando o texto registrado em 1 Samuel, no capítulo 3, né, do versículo 1 ao 10. Abra a sua Bíblia aí, ou o seu celular, em 1 Samuel, livro de 1 Samuel, no capítulo 3, vamos ler dos versículos de 1 até o 10. Diz a palavra do Senhor: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Verso 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. De novo, verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por este momento, Senhor, de nós, da leitura da palavra de Deus. Obrigado por este culto, Senhor, transmitido, ó Senhor, aos nossos queridos irmãos e irmãs. Obrigado, Espírito Santo, porque a palavra
inspirada por Ti. E nessa noite nós consagramos, ó Pai, esse momento, nós entregamos a direção, nós reafirmamos que a honra e a glória é do Senhor Jesus. E pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos use nessa noite. Que o Senhor fale conosco. Todo homem seja aniquilado aqui, mas que Deus esteja em evidência. Que o Teu nome, que a honra e a glória seja dado ao Senhor neste momento e para todo o sempre. Senhor, tira a ansiedade de nossos corações, de nossos irmãos, e repreendemos toda a força do nosso adversário que tente roubar a palavra a ser ministrado nessa noite, que venha tirar a nossa atenção, em nome de Jesus, que só haja a voz do Senhor falando ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, o livro de Samuel, eu gosto muito de fazer o contexto da palavra de Deus. Nós lemos um trecho, né, do capítulo 3, mas é importante nós conhecermos, né, todo esse contexto. E justamente o livro de Samuel registra a passagem no período dos juízes, né, desses homens e mulheres levantados por Deus para libertar o povo, para guerrear contra o inimigo. A passagem do período dos juízes para o período dos reis. Ora, no período dos juízes, o povo, por muitas vezes, né, num período até meio cíclico, ele se afastava do Senhor, deixava de buscar ao Senhor, pecava contra Deus, os inimigos se levantavam, os oprimiam, eles se quebrantavam. Lembra dessa história? E aí Deus levantava uma pessoa para os libertar. Mas daí o que acontecia depois? Eles pecavam de novo, se esqueciam de Deus. Então foi esse período cíclico. E o livro aqui que nós lemos, né, de Samuel, ele vai contar a história deste grande homem de Deus. Ele teve um papel extremamente relevante na história do povo de Israel. Samuel, ele foi conhecido, ele atuou, ele exerceu as funções, né, não só de juiz, como um dos últimos juiz, mas também sacerdote, profeta e líder militar. Então, quando nós temos nos capítulos iniciais do livro de Samuel a contextualização, a história da vida dele. E se você ler o capítulo 1, capítulo 2, você vai ver a história da mãe dele. Essa semana tivemos, né? Dia das Mães. A história de uma mulher que não podia ter filhos. E ela, né, Ana casada com Eucana, eles adoravam ao Senhor, né? Anualmente eles iam servir, oferecer sacrifício, e aquela mulher, uma mulher de fé, ela se coloca na presença de Deus, ela ora a Deus, ela busca ao Senhor de todo o seu coração e pede a Deus um filho, e faz uma aliança com Deus, que se o Senhor tivesse, né, se agraciar dela, ela daria ao Senhor aquele filho, consagraria aquele garoto ao Senhor para servir na presença do Senhor. Ela faz uma aliança com Deus, e Deus ouve a oração de Ana, Deus responde a sua oração, e o milagre acontece. E esse milagre é Samuel. É esse que nós estamos lendo aqui. Samuel é fruto de um milagre, Samuel é fruto de oração, Samuel é fruto de uma aliança, de uma serva de Deus. Samuel é fruto da gratidão e da fidelidade de Ana. E deixa eu abrir um parênteses aqui, queridos. Né? Você que é pai, você que é mãe, eu sou pai. Nossos filhos são bênção do Senhor. Nossos filhos são promessa do Senhor. E nós temos que ter essa clareza, essa visão de entregar a guarda do nosso filho a Deus. Nós não vamos hoje entregar aqui, chegar para o pastor Reinaldo, olha, está aqui meu filho. Muitos gostariam. Olha, fica com ele aí, cuida dele. Não, meus irmãos, faça isso não, abandono de incapaz. Querido, nós não vamos fazer isso literalmente, mas nós precisamos
consagrar a vida de nossos filhos ao Senhor. Nossos filhos são promessa, nossos filhos são manifestação da graça, da bondade de Deus. E o Senhor os confiou para que oremos por ele, ensinemos a palavra, para que ensinemos do caminho. Consagre a Deus, não permita que o seu filho seja entregue a outro, ao adversário de nossas almas. Cuidado com o que ele está assistindo, cuidado com o que ele está acessando. Invista tempo, não vou nem falar o termo gaste tempo, mas invista tempo com seu filho. Ensine-o na palavra de Deus. Ah, mas eu não sei direito. Peça sabedoria ao Senhor e ele lhe concederá. E foi assim com Samuel. Olha que história linda. Que começo, que manifestação da glória e do poder de Deus. E aí, gente, diante de tudo isso, nós chegamos ao texto, capítulo 3, que lemos. Samuel, um menino que já servia na presença do Senhor, ele já era observado por Deus. Ele já era visto pelo Senhor, o Senhor já o conhecia. E o Senhor já tinha planos para a vida de Samuel, mesmo sendo uma criança. Você, criança, juvenil, jovem, Deus já planeja coisas maravilhosas para a sua vida. Creia nisso. Aí você fala, puxa vida, mas eu não sou mais jovem, eu não sou mais um juvenil. Mas talvez você fale, eu sou tão novo na fé, será que o Senhor já contempla, já enxerga, já sonha com grandes projetos para mim? Sim, você também, o Senhor, Ele tem planos para nós, o Senhor sonha conosco, o Senhor, diz o salmista, Salmo 139, versículo 15 e 16, diz que os meus ossos não foram encobertos quando em oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Diz a palavra do Senhor, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Deus lhe conhece e Deus sonha com você. Deus deseja realizar coisas grandes através da sua vida. Deus se interessa por nós. Deus, Ele tomou a iniciativa de nos criar, de se relacionar conosco. Deus também tomou a iniciativa de nos amar, de restaurar a comunhão conosco, por meio de Jesus Cristo. Queridos, nós temos um Deus de relacionamento. Nós temos um Deus que nos chama, que nos procura, assim como Samuel. E nós podemos, nesse pequeno trecho da palavra de Deus, algumas coisas que certamente nós podemos aprender, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, ao interesse de Deus falar conosco, nos revelar coisas grandes. A primeira que eu queria falar era, quando no relacionamento com Deus, escolha viver em um lugar de santidade e entendimento. Escolha viver em um lugar de santidade e de entendimento. O versículo 3 que nós lemos de Samuel, capítulo 3, diz que Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Queridos, Samuel dormia no lugar onde a presença de Deus se manifestava, na própria habitação do Senhor, o próprio templo de Deus. A aliança ficava no lugar santíssimo, onde o sacerdote oferecia o sacrifício, um local de relacionamento entre Deus e o homem. A lâmpada, ela estava acesa, como nós lemos, justamente para trazer iluminação, claridade, clareza a tudo que se fazia ali dentro. E eu
posso aqui, né, analisando esse pequeno texto, aprender duas coisas. Queridos, se é para servir a Deus, se é para caminhar com o Senhor, que seja no lugar de santidade e não no lugar comum. Porque é uma escolha que nós fazemos. Nós podemos ficar no lugar comum, no pátio, nós podemos ficar numa posição mediana, né, vivendo uma vida medíocre com Deus, ou nós podemos estar no lugar onde Deus se manifesta, onde a glória de Deus desce. E a santidade é imprescindível para isso. Quem ministrava diante da arca, quem ministrava no lugar santo, não poderia ter uma vida de pecado. 1 Pedro 1,15 diz, olha, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E nós temos talvez uma dificuldade muito grande em trazer o texto bíblico para o nosso dia a dia, meus irmãos. A gente acha que a santidade, que a consagração restringiu-se apenas às páginas da Bíblia. E lá na sua escola, na universidade, no trabalho, no estágio, seja onde, na sua casa, nós precisamos ser desafiados, nós precisamos escolher estar no lugar santo, viver uma vida de santidade separada. Cabe a nós essa decisão, cabe a você essa decisão de buscar a Deus, de orar mais, de buscar ao Senhor, de ler a sua palavra. Há um lugar santo, há um lugar onde a glória de Deus se manifesta. Escolha estar lá. Outra coisa também que a lâmpada, fazendo alusão à claridade daquele lugar. Queridos, que as minhas ações, que a minha vida, que na minha vida haja sempre a luz de Deus, que é manifesta por meio da sua palavra. Quem gosta de estar no escuro, essa semana acabou a luz lá em casa, meu Deus do céu, desliga tudo, está assistindo um filminho. Ainda bem que a criançada estava dormindo, senão era uma gritaria toda. Até achar uma lanterna, celular ajuda muito hoje. Mas nós precisamos da luz. E quando fala em luz, eu lembro do Salmo de número 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, querido irmão. Nós precisamos viver em santidade, escolher viver no lugar santo, e também precisamos da palavra de Deus para conduzir os nossos passos, o nosso caminho. Somente com a palavra de Deus você vai ter clareza de onde você pisa. Então, primeiro ponto, escolha viver em um lugar de santidade. Escolha viver em entendimento da palavra de Deus, assim como Samuel estava, no lugar onde ele estava. Segunda coisa, conheça a voz de Deus. Verso 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. Queridos, por 3 vezes Samuel respondeu a pessoa errada. Você reparou nisso? Por justamente não saber quem o chamava, ele procurava a Eli. Não era Eli que o chamava, não era um homem que lhe chamava, mas era o próprio Deus. E como é importante nós termos essa capacidade de discernirmos a voz do Senhor. E nós faremos isso quando o conhecermos melhor. Palavra do profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída será como a alva, e é certa, e ele nos virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Não basta dizer que hoje eu ouvi a palavra de Deus, eu já conheço tudo sobre o Senhor, eu estudo teologia, eu escrevi um livro, eu vou todos os dias no culto, eu assisto o culto. Queridos, nós precisamos
prosseguir todos os dias, ato contínuo de conhecermos o nosso Deus. Nós precisamos reconhecer a sua voz. E quando fala de reconhecer a voz, me lembra o texto, né, as palavras de Jesus Cristo, está no Evangelho de João, capítulo 10, versos 2 e 4, quando ele fala do bom pastor. E ele fala da porta também, ele fala diz assim o texto, vamos ler o texto, né? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Meus irmãos, quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento com o Senhor, de oração, de devocional, nós conseguimos discernir o que é de Deus e o que é do homem. Nós conseguimos discernir o que é a voz do pastor, Jesus é o nosso pastor, e o que são vozes estranhas. Quando nós conhecemos a voz de Deus, nós não ficamos confusos, nós não ficamos desorientados, nós não ficamos perdidos, nós não ficamos no vácuo. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor, queridos. Você precisa conhecer a voz do Senhor. E esse é um exercício diário e contínuo. Hoje a gente tem no celular o identificador de chamada. É, na verdade. Sabe? Quem está me ligando? De quem que é essa chamada? Facilmente, a gente consegue saber facilmente se é um número conhecido, se é uma origem estranha. E a palavra nos permite, a palavra de Deus nos permite saber claramente, lembra? Clareza, luz, o que é de Deus e o que não é. Leia a palavra de Deus. Abra o livro sagrado. Abra as páginas. Invista tempo em conhecer o que já está claro aqui. O Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4, ele fala que pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Está escrito para mim, para você. Mas olha que coisa interessante. Um exemplo, ainda que a Paulinha, por exemplo, digníssima Paulinha, ela me ligasse de um número estranho que eu não conseguisse identificar ali. Onde é que está vindo? Eu ainda seria capaz de reconhecê-la, de confirmar a identidade da Paulinha, porque eu reconheço a voz dela, meus irmãos. E há muitos momentos nas nossas vidas, no caminhar da vida cristã, há muitos momentos de decisão, momentos críticos, e que será imprescindível, além de conhecermos a palavra, além de sabermos do que já foi revelado a nós, será imprescindível, fundamental, reconhecermos a voz de Deus. Do contrário, nós estaremos em uma situação muito difícil. Em 2014, eu pude ouvir a voz de Deus me direcionando para deixar a minha carreira na área pública e me dedicar integralmente ao trabalho missionário. No início de 2019, nós ouvimos claramente a voz de Deus nos orientando para deixar Mogi das Cruzes e vir para Piracicaba. E nós temos vivido milagres atrás de milagres, experiências grandiosas com o Senhor, relacionamento íntimo com Deus. Não significa que ouvir ao Senhor, caminhar com o Senhor, nós viveremos, apenas momentos maravilhosos, um mar de rosas. Não, há momentos de luta, há momentos de aflição, mas o Senhor está conosco, porque nós ouvimos a voz de Deus, discernimos que a voz é dele, esse é um direcionamento dele, e decidimos obedecer. É decisivo, meus irmãos, para você que deseja servir mais intensamente no ministério,
que ouve essa palavra e fala: puxa, Senhor, eu queria também viver experiências extraordinárias com Deus. Ouça o Senhor falando, reconheça a voz de Deus e dê um passo de fé. Abraão ouviu a voz do Senhor. Abraão se colocou na presença de Deus. Olha, sai da tua terra, sai do meio da sua família, sai da situação de conforto e vai para uma terra que eu vou mostrar. Ouvir a voz de Deus nos conduz a uma caminhada ousada, corajosa, de fé, de dependência, na certeza de que Deus vai prover. Ah, mas a terra não foi revelada ainda, não foi mostrada ainda, mas Deus me chamou. Essa é a voz de Deus. Eu reconheço a voz do Senhor, e se é a voz de Deus, Ele é fiel e Ele vai nos sustentar. Mas tudo começa quando você conhece a voz do Senhor. E o terceiro ponto, que analisando a vida do menino Samuel. Então, primeiro, decida, escolha estar no lugar de santidade. Escolha viver no lugar de santidade. Sua vida na palavra de Deus. Segundo, conheça a voz do Senhor. Conheça, desenvolva essa habilidade, exercite isso todos os dias. Deus tem direcionamentos específicos, precisos para a sua vida, e você precisa estar ali com o teu ouvido aguçado, preparado para ouvir esses direcionamentos. E o terceiro ponto, responda ao chamado de Deus. Verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e este respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 3 vezes Samuel 3 vezes a ligação não foi completada. 3 vezes, não caiu a ficha, como diria alguns anos atrás. Mas na 4ª vez, se você observar o texto bíblico que nós lemos, Deus não apenas chamou, mas Deus veio e ficou ali. Leia aí, vamos ler de novo, verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Que coisa mais linda! Deus vir à presença daquele garoto, daquela criança, daquele menino, fruto de um milagre do Senhor. Deus veio, meus irmãos. Que interesse, que amor. Deus está muito interessado em se relacionar comigo e com você. Deus deseja ter intimidade conosco. O Senhor deseja falar conosco. O Senhor deseja revelar coisas às nossas vidas grandes, como diz o profeta Jeremias, olha, clama a mim e eu vou responder. Eu vou anunciar coisas grandes que você não sabe. Também o profeta Jeremias, capítulo 29, verso 13, olha, se você me buscar, você vai achar. Mas você precisa buscar de todo o coração. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 4, no verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele encerra, porque são estes adoradores que o Pai procura. Deus está procurando. O Senhor está desejoso de se relacionar conosco, queridos. O próprio Deus veio, foi ali, ficou ali e chamou Samuel de novo. E a forma como Samuel respondeu foi decisiva. A resposta de Samuel habilitou ele a um outro patamar de relacionamento com Deus, a um outro momento da sua vida, destravou ali, habilitou a ele a ouvir o que Deus tinha a lhe dizer. Fala, porque o teu servo ouve. Fala,
porque o teu servo ouve. Queridos, Deus fala conosco todos os dias. Deus fala através dos louvores, Deus fala através de um irmão, de uma irmã, de um testemunho, Deus fala através da sua palavra, Deus está falando nos grupos, ali que dos grupos discipulados, Deus fala através da oração. A questão não é se Deus está falando ou não, a questão é se nós estamos ouvindo e respondendo ao chamado de Deus. A questão é se nós estamos ali respondendo ao convite do Senhor, ou se nós estamos enviando Deus para a caixa postal. Está chamando. Todo mundo tem um celular, né? Você está chamando, está ali tocando, está vibrando. Deus deseja falar com você de manhã, mas está tão corrido, eu tenho tanta coisa para fazer, eu acordo atrasado, preciso pegar o ônibus, preciso pegar o Uber, preciso viajar, e Deus está chamando, Deus está ali, Samuel, Samuel, Samuel. E a gente, depois, caixa postal, caixa postal, caixa postal. Estava assistindo essa semana aquele filme do Homem-Aranha com Paulinha, e tem um trecho lá que o garoto, que é um garoto também, ele recebe uma ligação do Nick Fury, o cara é um diretor lá, importante, e ele fala, eu não quero atender, eu vou mandar para a caixa postal. E o cara fica bravo. Queridos, não ignore os chamados de Deus, não ignore o chamado do Senhor. Deuteronômio 28 fala, olha, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Bendito, bendito, bendito. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando correspondemos ao chamado de Deus, ouvimos a sua voz, atentamos àquilo que Ele nos fala, nós vivemos uma vida de bênção. Por outro lado, se nós recusamos o chamado do Senhor, se nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus, o que nos espera é maldição, é tristeza. Se você observar Deuteronômio 28 também, lá a partir do verso 15, diz, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Queridos, aquele jovem, aquele menino, teve um encontro maravilhoso com o próprio Deus. A sua vida foi transformada porque ele ouviu ao Senhor e ele disse, Senhor, eis-me aqui. Senhor, fala porque o teu servo ouve. E nessa noite, você que está acompanhando essa transmissão, você que está ouvindo essa palavra, ouça Deus lhe dizer, ouça Deus chamar o seu nome, porque Ele lhe conhece mais do que você mesmo. O Senhor lhe chama nessa noite a uma vida de intimidade. O Senhor quer revelar coisas grandes a você. O Senhor quer que você tenha plena clareza e ali conheça o que Ele deseja. O propósito de Deus para a sua vida. O Senhor não quer que você passe desapercebido entre os seus vizinhos, no seu trabalho, na sua escola. Não, Ele quer que você se manifeste ali como um embaixador de Cristo, como um homem, como uma mulher de Deus colocada estrategicamente ali para levar a palavra de Deus, para libertar vidas, para curar vidas. O Senhor lhe chama a uma vida de relacionamento. Ele quer falar com você. Ele quer lhe dar poder. Ele quer lhe dar mais do Espírito Santo. O Senhor também lhe chama, se você ainda
não entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Senhor lhe chama nessa noite: ouça Deus falar o seu nome. E nessa noite é uma noite de você entregar a sua vida a Jesus Cristo e ser liberto do pecado e ter a vida transformada, e o seu destino será a vida eterna. Essa noite é uma noite de salvação. Essa noite é a noite onde o Senhor veio até aqui e o Senhor ficou aqui e o Senhor chama o seu nome novamente. Também é uma noite onde o Senhor deseja restaurar a sua vida. O Senhor conhece os seus passos. O Senhor sabe o que você faz. O Senhor sabe onde você tem pisado na bola. E o Senhor chama o teu nome. Ah, mas minha vida está toda quebrada, está toda destruída. O Senhor continua te amando. Ele não aprova o que você faz, mas Ele veio aqui. E Ele ficou aqui. E Ele chama o seu nome novamente. O que você precisa fazer? Senhor, fala, porque eu estou ouvindo. O Senhor deseja, meus irmãos, dar o curso da nossa vida. Revolucionar seu ministério. Revolucionar sua vida. Acelerar os projetos, os sonhos que você tem tido. Mas você precisa dizer: Senhor, fala, me direciona, revela. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso estar no lugar de santidade. Discernir aquilo que não é de Deus, aquilo que é da minha carne, aquilo que é até mesmo do próprio adversário, porque eu só quero ouvir a sua voz. Encerro com o versículo de Apocalipse 3, verso 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que você possa, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite, ouvir o Senhor, ouvir o convite de Deus e ter a sua vida transformada, ter a sua vida ali restaurada nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor. Você crê nisso? Vamos orar. Oh Senhor amado, obrigado, meu Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, por o Senhor falar conosco de uma forma tão clara, tão simples, tão, oh Pai, ali, evidente. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a estar num lugar de santidade, a consagrar a nossa vida a Ti, a transpor a barreira do comodismo, do desânimo, a vencermos as tentações. Fortaleça as áreas das nossas vidas, fortaleça-nos na força do Seu poder, para que tenhamos uma vida santa, consagrada a Deus, dedicada ao Senhor. Pai, nos ajuda a entender mais sobre a Sua palavra, sobre as Escrituras, que diz coisas tão importantes às nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter uma caminhada mais clara diante da Sua presença. E, Pai, que possamos reconhecer a Sua voz, que de tanto ouvir ao Senhor, de tanto orar a Deus, do Senhor falar tanto conosco, que possamos saber o que vem de Ti e o que não vem de Ti, meu Pai. Oh Senhor, repreendemos toda voz de Satanás, toda voz que não vem de Deus, toda voz dos demônios, ó Pai. Que a Tua igreja ouça somente o Senhor, somente as Suas palavras de vida eterna, Senhor. Ah, Jesus, que possamos, Senhor, corresponder ao Seu chamado, que possamos ser corajosos e mesmo diante das incertezas nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como diz o profeta Isaías, Senhor. Que possamos, Senhor, fala, porque nós queremos ouvir. Fala, Senhor, mesmo sendo aquilo que nós não desejamos ouvir, Pai, mas fala, porque a Sua palavra, Senhor, porque a Sua revelação, Senhor, é o que nós precisamos. Ah, Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Que esta palavra seja semente no coração de nossos irmãos.
que, Senhor, possa dar frutos, e esses frutos transformem a nossa família, transformem a nossa cidade, transformem o nosso estado. Que essa palavra que o Senhor nos der e tem nos dado transforme o nosso país e o mundo. Nós cremos que o Senhor nos levará às nações, que o Senhor nos permitirá falar com muitas pessoas, pessoas que nós não vimos, pessoas que não falam o nosso idioma, mas nós cremos porque ouvimos de Deus, poderemos falar das coisas de Deus. Então somente nós precisamos dizer: fala, 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 porque o teu servo ouve, porque a tua igreja ouve, ó Pai. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Guarde esta palavra. O Senhor é conosco, o Senhor está conosco. Deus abençoe.